É tarde da noite. Eu deveria estar dormindo. Em vez disso, estou tentando fazer um personagem de fantasia sci-fi tomar uma decisão que ele não quer tomar. E a parte mais estranha, isso é a coisa mais eu que eu faço no meu dia todo. Meu nome é Rafaela Andrade. Eu moro em Barreiras, no interior da Bahia. E eu escrevi um livro de romantasia, que é uma mistura de fantasia com romance. E esse gênero não é muito levado a sério às vezes. Não se estuda romantasia na academia. Se perguntar para algumas pessoas, não vão nem saber o que é. Não é fácil explicar essa decisão para os outros. Às vezes não é fácil nem explicar para mim mesma. Mas esse livro existe. Está impresso, foi lido por algumas pessoas e eu estou escrevendo o segundo volume. Então eu resolvi documentar isso. Não o resultado, apenas o processo, a bagunça toda, as dúvidas, as madrugadas, os personagens que não obedecem. E comecei com a pergunta mais básica que eu mesma ainda não sei. Por que fantasia? Eu não vou saber dizer o primeiro livro de fantasia que eu li, mas eu lembro do Sítio do Pica-Pau Amarelo e de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu me sentia livre lendo. Nunca tive vergonha de dizer que escrevia fantasia. Na verdade, não acho que houve outra história que eu quisesse tanto escrever. Embora eu goste bastante de ler suspense. A romantasia oferece uma ampla possibilidade de temáticas para abordar. Situações que nos fazem esquecer os boletos, os problemas, o horário. Situações capazes de nos fazer chorar por um personagem que não existe. E viver o que nunca teremos coragem ou oportunidade de viver. Chegar ao limite do bem e do mal ilesos. Eu lembro que eu escrevia fantasia já criança, mas nunca consegui terminar uma história que eu julgasse boa. Já no ensino médio, lembro de ter essa história na minha mente. A história de quem veio a se tornar Agatha. Eu sou escritora de fantasia porque meu interesse sempre foi história antiga e história medieval. Eu sou formada em história. Na época do vestibular foi um grande desafio porque eu queria só estudar história antiga e medieval. Também tenho, interesse por história moderna, mas muito mais história antiga e medieval. Então, quando você pode criar um mundo, você pode estabelecer temas que você acha interessante na nossa história, com elementos fantásticos, elementos que a tornem épicas, e possibilite ao personagem essa jornada épica, é muito interessante. Então, eu nunca decidi escrever fantasia, eu decidi escrever um livro que eu queria ler. E, naturalmente, isso foi para fantasia. Não houve muito que eu pudesse fazer. Houve muitas influências também externas, influências de literatura fantástica, e é aqui que eu estou. Eu decidi escrever fantasia porque eu acho que existem muitas experiências e situações que a gente só pode viver em lugares onde o impossível é realmente possível. Eu sempre quis criar mundos e experiências que as pessoas pudessem sentir e viver, algo que não seria viável na nossa vida cotidiana ou com os riscos que a gente tem hoje em dia, como viajar por cenários incríveis ou criar recordações de coisas fantásticas com personagens que a gente só conheceria em páginas de livro, né? Uma conexão que torna o que a gente imagina com a nossa realidade, coisas que a gente pode compartilhar, falar com os amigos, com as pessoas que a gente conhece e fazer com que elas também experienciem essas coisas. Eu leio e escrevo fantasia para sair um pouco da realidade que eu vivo hoje. Romantasia é fantasia com romance no centro do plot. O romance é o que move a história inteira. Isso explodiu lá fora com a Sarah J. Maas, a rainha da romantasia.
Depois Rebecca Yarros, Daphne Terry e outros vieram e venderam milhões. Aqui no Brasil, temos autores muito bons, mas o fenômeno ainda não se dá como lá fora. É difícil viver de romantasia aqui no Brasil. Viver da escrita é difícil em geral. A maioria dos escritores que eu vejo por aqui vende cursos e tem outros produtos ou empregos para se sustentar. Posso mostrar aqui da minha estante Quarta Asa, Chama de Ferro, Tempestade de Ônix, Promessas Cruéis, Divinos Rivais, Sonho e Pesadelo, Mariposa Vermelha, Constância, um dos meus favoritos, Canção Meridional e o meu, A Herdeira e o Pirata. Mas a comunidade brasileira do BookTok existe e o gênero é muito popular no movimento. A valorização das autoras nacionais está engatinhando, mas já é alguma coisa, já é presente. E nós estamos no meio disso. Na verdade, nunca me perguntaram por que fantasia. Se perguntasse, eu diria que sempre amei esse gênero. Foram histórias que me marcaram. E honestamente, o mundo real às vezes é pesado demais. A fantasia é um lugar onde podemos sentir coisas incríveis, de forma segura. Não é só uma fuga, é uma espécie de treino. A gente aprende a ser corajosa lendo sobre esses personagens. Aprende sobre relacionamentos, aprende a acreditar que as coisas podem ser diferentes. Honestamente, a gente até aumenta a régua para amizades e namorados. Porque na fantasia eles são tão incríveis. Mas a resposta mais honesta e verdadeira é que eu preciso de fantasia. No próximo episódio, eu vou tentar descobrir o momento em que a herdeira e o pirata passou a existir. Ainda não sei se consigo responder isso, mas vou tentar. Se você escreve fantasia, quer escrever ou só lê e adora, comenta aqui. Qual o primeiro mundo imaginário que você realmente habitou? Livro, série, jogo, não importa o que. Eu quero saber.